Olá, bem-vindo ao Fala Gorenda. Esse videozinho vai ser especial. Não vou mastigar nem trazer nenhum assunto especial. Vou trazer uma pequena provocaçãozinha para vocês. Estou lendo um livro que era desconhecido para mim. Eu simplesmente escrevi no Google o que ler e esse livro estava na lista. Chama-se Sapiens. Sapiens é o nome que completa a nossa espécie raça. Porque somos Homo enquanto espécie e Sapiens enquanto raça, com um novo complemento, Sapiens, ou seja, o homem esperto, algo nesse sentido. Por que Sapiens? Porque antes de existirmos enquanto Sapiens, outros Homo enquanto espécie, da mesma espécie que nós, ou seja, não é um macaco, não é um chimpanzé, não é um orangotango, não é um hominídeo, mas um homem, Homo erectus, Homo neanderthalis, entre diversos outros. E esses homens, algumas dessas espécies, sobreviveram por 2 milhões de anos, até que os sapiens vieram e, de alguma forma, como um passe de mágica, essas espécies desapareceram. Esse mesmo passe de mágica é o que acontece diariamente desde que os sapiens passaram a dominar o planeta. Misteriosamente, pessoas, outros sapiens, outras espécies, outros ambientes, biomas naturais desaparecem. Mas a grande questão é a seguinte: apesar de como sapiens termos passado por um momento em que nesse livro Sapiens, o autor Haramis, se eu não estiver enganado, fala da revolução cognitiva que tem relação com a aprendizagem, com a passagem da aprendizagem, com a fala, com a leitura e com outras questões. Entre essas questões, a construção de ficções. Essas ficções, elas são muitas e múltiplas e servem para que os sapiens se agrupem, porque eu acredito em algo que é semelhante ao que você acredita, então nós podemos estar vivendo juntos. Eu acredito ser brasileiro e muitos outros acreditam ser brasileiros, então nós convivemos juntos como brasileiros. Entretanto, o que é ser brasileiro? É uma ficção contada para justificar, para engrandecer aqueles que nascem em um determinado espaço local geográfico. O interessante é que, para sobreviver 2 milhões e 500 mil anos aproximadamente, essas outras espécies de homens superaram diversos acontecimentos climáticos, diversas catástrofes. Superaram inundações gigantescas, superaram geleiras, superaram calor muito maior do que o aquecimento global que nós enfrentamos hoje. E o mais interessante de tudo, eles sobreviveram, assim como répteis sobreviveram, assim como alguns mamíferos ou
seres anteriores que deram origem aos mamíferos sobreviveram ao que os pesquisadores chamam de catástrofes da natureza. Então nós temos duas questões. É um artigo, que na verdade eu li uma reportagem, não li diretamente o artigo, uma reportagem razoavelmente mal escrita, por sinal. Mais para frente falarei um pouco sobre a minha área, sobre o jornalismo, o que é uma boa reportagem. Mas os autores, nos trechos em que as entrevistas estão copiadas por completo, afirmam que essas mudanças climáticas intensas aceleraram o processo de evolução de répteis. Nós já sabemos o que é evolução. Evolução não é a sobrevivência do mais forte. Evolução é a sobrevivência do mais adaptado. Como que isso acontece? Dentro de uma mesma população de espécie ou em populações diferentes, alguns seres nascem com mutações e essas mutações trazem características que são melhor adaptadas a este ambiente. Há o ambiente catastrófico que durou centenas de milhares, milhões de anos. Então, esses seres passam os seus genes para os seus descendentes que já nascem prontos a viver naquele local. E essas mudanças teriam sido aceleradas por essas catástrofes. Ou seja, a fauna e a flora do planeta se alteraram, porque não foram só os répteis, mas principalmente os répteis. Então eu repito, a fauna e a flora se alteraram porque se adaptaram às novas condições climáticas do planeta. Se você observa hoje fotos de Hiroshima e Nagasaki, você observa que a fauna e a flora se adaptaram ao extremo que é os resíduos de uma explosão nuclear. E mesmo assim, Hiroshima e Nagasaki aconteceram de se reconstruir. Hoje, muitos cientistas pregam, e com razão, creio, o aquecimento global. Não dá para negar que as temperaturas estão aumentando, que as consequências do El Niño e Laninha estão sendo mais graves a cada momento que passa. Mas parece que essa ficção deve interessar a alguém de alguma forma. Porque as provas fósseis demonstram que a natureza sobreviveu às catástrofes, que os Homo neandertales sobreviveram às catástrofes. Nós não somos tão fortes fisicamente, nós não somos tão duros naturalmente, mas somos cognitivamente mais avançados do que essas outras espécies. Então, questiono vocês, o que é a cognição? Partindo desses dados que nós temos, que a fauna e a flora sobrevivem, que elas evoluem, que nós mesmos evoluímos.
já tem traços evolutivos que dizem respeito a formas de atenção que antes não existiam, para se adaptar a este novo mundo em que a informação está em todo lugar. Algumas possibilidades. Nós nos adaptaremos, nós criaremos os elementos necessários para a adaptação, nós cederemos às pressões e aos argumentos do aquecimento global. A possibilidade que eu mais gosto: nós alteraremos a nossa forma, a nossa ficção capitalista de produzir, consumir, de produzir lixo, de reutilizar. Acredito que, dentre essas possibilidades, talvez essa seja a melhor. Mas a grande questão é: essa ficção do aquecimento global, ela é tão assustadora, tão verdadeira, ou todos esses outros dados que atestam o contrário estão corretos? Eu tenho a minha opinião, que é somente a minha opinião, e deixo para vocês, cada um, decidir qual a sua opinião, qual a ficção que você acredita e agir de acordo com essa ficção. Uma boa noite, desculpem qualquer coisa, um beijo e até o próximo vídeo longo. Boa noite.